todo mundo fala em jogo a jogo, tem que pensar um de cada vez. Mas já dá para pensar de repente no Sul-Americano? Olha, eu acho que o primeiro passo é esse mesmo. O primeiro passo que a gente tem agora é sair dessa situação. A responsabilidade aumentou, com certeza, na medida que a gente saiu do Z4. Agora, a responsabilidade de manter fora dessa zona do rebaixamento, ela fica mais difícil ainda, né? Então, a gente não pode ficar pensando em dois objetivos nesse momento. Nosso objetivo, nosso foco agora é sairmos dessa situação, ficarmos, né, mais, vamos dizer, mais tranquilos nessa competição, para depois pensarmos em alguma coisa a mais. Mas agora nós estamos em busca de jogo a jogo, nós precisamos aí de 4 a 5 vitórias, isso é imprescindível. A partir do momento que a gente consiga isso, sim, aí sim a gente pode começar a pensar em alguma coisa melhor dentro da competição. Mas o nosso objetivo agora está sendo exatamente a permanência, primeiro objetivo. Ô Segurado, com toda essa responsabilidade para se manter fora da zona de rebaixamento, o fato de ter saído não dá uma sensação de alívio? Ela dá uma sensação de alívio, a gente sente isso, né? Mas a responsabilidade aumenta também, essa aflição também aumenta. A gente sabia, a gente que está aqui no dia a dia, vocês estão aqui no dia a dia, a gente sentia que isso iria acontecer e aconteceu. E agora esse alívio vem, mas a gente não pode acomodar nisso, porque é muito difícil, o campeonato é mais difícil. E agora ainda mais, porque os times já estão vindo diferentes, vão ter um comportamento diferente com o Ceará. O Ceará está sendo comentado, a forma de jogo, está sendo comentado no Brasil inteiro, todo mundo falando da forma com que a gente está jogando. Então isso vai fazer com que os jogos venham a ficar mais difíceis ainda, né? O próprio Renato assustou, o Renato mesmo disse aos seus jogadores, né, que não esperava e foi surpreendido. Então, a gente tem certeza que todos os times agora vão vir preparados e vão vir mais ainda organizados para dificultar ainda mais. Quer dizer que a responsabilidade aumenta e fica mais difícil. O Lisca uma vez respondeu, a gente perguntou a ele sobre a questão de fazer contas. E ele disse que não, estava preocupado sempre com o próximo jogo, não fazer essas contas. Mas chegando nessa fase, com o Ceará fora da zona de rebaixamento, já dá para fazer cálculos, assim, fazer projeções? A comissão técnica, jogadores e a gente também, né? Eu me incluo nisso, a gente tem que pensar no jogo a jogo, é fundamental. Mas a parte diretiva, né? Nós como gestores, a gente tem que pensar também em algumas estratégias, nessa situação. Mas o mais importante ainda está sendo jogo a jogo. Então a gente tem que focar, já que a gente não tem esse jogo agora no final de semana, nosso próximo jogo é contra o Botafogo, nós vamos ter um prazo maior aí para trabalhar em função do jogo do Botafogo, né? Então a gente precisa, é um concorrente direto, porque são diferentes. Então, por exemplo, quando você faz uma projeção de vários jogos, você vai pegar times que estão no topo da tabela e times que estão embaixo. Então isso faz com que a necessidade do jogo venha a ser diferente. Contra a Chapecoense, por exemplo, era um jogo fundamental. Contra o Botafogo vai ser um jogo fundamental também. E assim por diante. Depois aí nós temos um Palmeiras, né, que também vai ser difícil, mas também vamos jogar para ganhar. Mas por enquanto está pensando jogo a jogo. Tem alguma, assim, a CBF disse que só vai divulgar a questão do jogo contra o Cruzeiro na quinta-feira, provavelmente na quinta-feira, mas assim, o Ceará tem alguma pretensão, tem alguma intenção, vai conversar, alguma coisa? Nós entendemos também a situação da CBF em função principalmente do Cruzeiro também, né? Hoje eu tive conversas com o Itair, que é o executivo do Cruzeiro, e com o Marcelo Gianni, e eles também estão na mesma situação também, sem saber, porque a Conmebol não antecipou o jogo deles da Libertadores, que seria na quinta para quarta. Se a Conmebol tivesse antecipado, teríamos condições de jogar no sábado. Como não houve esse acordo, e aí a coisa encavalou, porque logo na outra semana ele já tem a final da Copa do Brasil, que já estava marcada. Então, a gente está utilizando isso, como se não tiver o jogo no final de semana, vamos transformar isso para um lado positivo. Vamos fazer com que esse recesso aí de 13 dias a gente possa trabalhar e tê-lo para trabalhar ainda mais, e o Lisca trabalhar com jogadores.
Adriano, eu gostaria que você comentasse essa questão do Leandro Carvalho, do Arnaldo, do Botafogo. Nós temos essa situação, além, por exemplo, do Samuel Xavier também, que não pode jogar contra o Sport, né? Então, realmente tem a cláusula no contrato, né? Eles não podem jogar. Então, assim como foi no primeiro jogo, né, do turno, no primeiro turno, o Arnaldo não pôde jogar, o Leandro veio depois. Então, hoje o futebol brasileiro tem essa lei, essa prerrogativa. Nós temos também, por exemplo, com o caso do Rafael Pereira, que está na Chapecoense e não poderia jogar contra nós aqui também, né? Então, são questões de contratos, colocou, está assinado, então não tem o que reclamar. Nós temos elenco e a gente tem certeza que quem entrar vai dar conta do recado. Tá bom? Obrigado aí, pessoal. Boa noite. Obrigada.